Vamos lá então, pessoal. Vamos dar início então à apresentação. A solução que vamos falar hoje é uma solução da Bitdefender, tá? É uma solução nova da Bitdefender no mercado que vem agregando valores e features no produtos muito interessante para o ambiente de TI. Então, hoje você que busca um gerenciamento multiplataforma em relação à proteção de endpoints, para o ambiente misto, que isso já é comum para as empresas, Windows, Linux, Mac, você tem uma solução centralizada que você consegue fazer todo esse gerenciamento, ok? Então, a Bitdefender é uma empresa que ela está bem conceituada aí por órgãos que rege este mercado de TI, segurança, tecnologia. Então, é uma empresa premiada, tá? Ela recebeu alguns prêmios aí em 2014, 2015, 2013, vem cada ano mantendo a qualidade do produto em detecção, a ver comparativos, a ver teste, enfim, foi denominado o antivírus de 2014 e 2015 também. Então, uma solução que, em relação a produto, detecção, ele está bem conceituado em órgãos que regem esse mercado. Tá? Uma ótima solução. A solução ela tem 3 licenciamentos, né, chamada de Bitdefender Graft Zone. Então, ela tem o licenciamento Business Security, Advanced Business Security e Enterprise Security. Tá? Esta solução da... O pessoal está falando que está cortando a voz. Só um momentinho, pessoal. Só um momentinho que eu já verifico isso. Só um minuto. Pessoal, melhorou a voz. Eu troquei aqui de microfone. Legal. Vocês conseguem me ouvir bem? Só confirme no chat para mim, por favor. Legal. Então vamos voltar aqui à parte falando de licenciamento. Conforme a necessidade para o seu ambiente, você consegue adquirir o licenciamento do produto. Então, o licenciamento mais simples, que é o Business Security, que você tem proteção para desktop, servidores, servidores virtuais e desktops virtuais, aí no caso da proteção do VMware, na proteção baseado na camada de máquinas que são virtualizadas em cima de softwares de virtualização. Você tem também a parte do Advanced, né, que é
aí começam os diferenciais da solução, uma proteção específica para Exchange e a parte de gerenciamento de mobiles, tá? Hoje para iOS e Android. E o produto completo que você tem mais algumas funções, que é o Smart Central Scanning, que você tem essa opção, e Data Center License. Qual que é a diferença disso aí? Então, é uma outra console que você tem um gerenciamento de diversas consoles e o licenciamento completo de todas as features do produto. Vou passar para vocês, tá? Para os dois licenciamentos iniciais, você tem a opção Cloud ou On-Premises. Para o último licenciamento, somente on-premises. Você tem que instalar dentro do seu ambiente mesmo, dentro de casa. Tá? E como que é instalado isso? Como que funciona? Tá? A solução, quando diz no formato on-premise, ela é totalmente virtualizada. Você não precisa pegar um exe ou um pacote de instalação e subir já numa máquina com sistema operacional. Ela já vem um produto pronto, baseado no arquivo VMX, nas extensões aí de máquinas virtuais, que você faz toda essa instalação. Tá? E aqui segue os virtualizadores compatíveis. Você tem aí VMware, sendo ele o VMware Player ou o SX, Hyper-V ou VirtualBox. Tá? Acesso ao console totalmente via navegador, ele tem todo o processo de instalação baseado no ambiente Linux ali na instalação, mas é muito simples, é Next, Next, Finish, não tem segredo, tá? E todo o gerenciamento do produto você faz via console, então compatível com os navegadores de mercado mais utilizado aí, como Firefox, Safari, Internet Explorer e Google Chrome, tá? Como eu disse para vocês inicialmente, proteção e gerenciamento multiplataformas. Quando você fala em proteção, você tem proteção anti-malware para Windows, Mac e Linux e Android, tá? Na questão do Android, você tem tanto o gerenciamento, que é a parte de MDM, né, que está disponível para iOS e Android, porém, proteção de endpoint, ali, de anti-malware, ali, a verificação e escaneamento somente no Android, tá? Então ele tem MDM e antivírus para Android, já incluso no produto. iOS, somente gerenciamento, ok? Para o ambiente Windows, Mac OS X e Linux, somente proteção com algumas features, né? Como, por exemplo, ele tem o próprio escaneamento do antivírus, controle de dispositivos, controle web. Nós vamos dar uma passada pela console e vocês vão descobrir, poder visualizar as features que tem dentro do produto, tá? Praticamente o produto trabalha nessa estrutura. Você tem o Gravity Zone, que é a sua console, que tem o Control Center, né, que você consegue ali verificar relatórios, informações, uma central de controle ali de tudo que acontece no seu ambiente. Você tem proteção para ambientes virtualizados, ambientes físicos e mobile, tá? Vamos conhecer um pouquinho a solução? Vou colocar aqui na minha máquina aqui para que a gente possa visualizar, tá? Eu já tenho a console instalada aqui. Você instala a console através do virtualizador e você tem aí o acesso para ela, te dá um IP local, HTTPS, o IP que você define para a máquina aqui. Então, vou fazer o acesso aqui, tá? A console ela é multi-usuários, tá? Muito interessante. Então, você pode definir um usuário para cada analista de TI, ou uma pessoa que vai fazer somente suporte, enfim, você tem toda a estrutura de gerenciamento e acesso multi-usuários, ok?
Esta é a console, tá? Esse é um ambiente teste nosso que nós temos aqui. Então, você consegue validar e configurar todo o seu ambiente. Então, você tem a parte aqui de dashboard, tá? Eu tenho a máquina aqui no ambiente virtualizado, aqui no meu VMware Player, né? Eu tenho algumas informações dentro do meu VMware que eu consigo validar, se eu precisar fazer qualquer alteração aqui de informação. Então, a senha básica é admin, né? Você acessando a console aqui, você consegue definir modificações de troca de IP, enfim, algumas configurações de hardware voltado para o ambiente, tá? Esse é o dashboard principal, tá? E você tem algumas informações aqui. Então, aqui você tem computadores infectados, o status de computadores infectados, os top 10, né? Se teve quais as infecções, as 10 mais infecções que teve no seu ambiente, o status da proteção por computador, tá? Isso aqui é uma máquina nova, não temos nenhum computador aqui que sofreu algumas atualizações do produto. Eu estava com uma versão um pouco, como eu posso dizer, bem desatualizada. Eu preferi pegar o novo mesmo que nós temos aqui para mostrar para vocês. Então, este aqui tem o dashboard principal. Acima você consegue ver qual usuário que está logado. Então, você tem toda a parte aqui, você poderia ter o usuário admin, usuário João, Maria, enfim, você consegue definir o usuário, consegue visualizar o usuário logado, tá? Você tem tempos aqui para expirar a sessão, se ficar 15 minutos sem mexer, derruba a sessão. Eu quero ficar sempre com o meu navegador aqui ligado, vendo a console, então eu deixo isso com mais tempo. Então, por padrão é 15 minutos, mas você pode mudar tudo isso, tá? A partir das configurações. Em Credentials Manager, você consegue criar usuários aí, né, credenciais para instalação num formato remoto, né? Então, como que funciona? Essa parte de Credentials Manager, o que significa? Quando eu vou fazer uma instalação no formato remoto, eu consigo definir aqui, por exemplo, domínio barra usuário administrador. Ele vai usar essas credenciais para fazer a instalação na máquina, no formato ali em background, ali, sem interação com o usuário. Então, você já pode definir as credenciais aqui e tomar a instalação no formato remoto, tá? Tudo isso é formado aí por pacotes, né? Então, como que funciona? Você tem os pacotes de instalação que você pode instalar via local, você pode pegar esse pacote localmente e fazer a instalação, gerar este pacote, né? Eu criei aqui um pacote chamado teste, e dentro do meu pacote teste eu tenho algumas configurações que eu já tenho neste pacote. Então, que ele é? Se é um pacote já com antivírus e firewall, content control, vamos passar por tudo isso para vocês ver o que é. Tem algumas configurações, eu consigo definir a linguagem ali. Ainda não temos português do Brasil, tá? Não sei dizer para vocês se sai ainda para esse ano, mas já é uma solicitação da própria Bitdefender. Então, a princípio, inglês, espanhol, alemão, francês, romênio, né, que é a própria origem do produto, né, o produto é um produto romênio, tá? E você tem essas opções de linguagem, tá? Tem algumas informações iniciais que você precisa, tá? Definir ou pode definir. Por aqui mesmo você já consegue validar uma senha de desinstalação, mesmo que o usuário é um usuário administrador, ele precisa desta senha para que remova o produto. Com isso você tem um gerenciamento, um controle melhor aí em relação ao que você vai definir como proteção para esse produto. Então, independente se é um usuário administrador do domínio ou local, se ele não tiver essa senha de acesso, ele não remove. Por quê? Dentro do antivírus você consegue definir algumas configurações restringindo o acesso para aquele usuário. Tá? Na parte de policy, que é onde você configura todas as políticas referentes ao seu ambiente. Tá? Temos aqui políticas específicas para o ambiente de mobile e computadores. Tá?
Então vamos falar um pouquinho de computadores, né? Vamos dar uma olhada aqui na política. Temos uma política padrão aqui, tá? Que essa política padrão faz? Que ela tem configurado aqui no ambiente? Então, por padrão, ela tem algumas informações aqui. Deixa eu só ativar aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova até para ficar mais fácil para a gente configurar e vocês entenderem um pouquinho melhor. Tá? Vou dar um mais aqui, tá? Vou dar um nome aqui. E permitir que outros usuários também possam mexer nessa política, né? Então, o que eu consigo configurar nas políticas aqui do produto? Então, eu consigo definir que no client tenha interação com o usuário, né? Aparecer notificações ali para o usuário, pop-ups, quero que isso apareça ou não. Eu posso definir isso no ambiente, tá? Do client, tá? Em questão de alertas, né? Eu defini que estes alertas seja definido pelo administrador, por exemplo, alerta de vírus, quando o firewall é desativado, enfim, você tem essas informações que você consegue mostrar ali para o usuário, interagir com o usuário ou trabalhar no modo silencioso, não vai aparecer nenhuma notificação para o usuário, detectou um vírus, teve algum bloqueio, você não apresenta isso para o usuário. Tá? A parte de comunicação, tá? Então, é possível você definir uma máquina dentro do ambiente, uma ou mais máquinas, né? Você já tem a console de gerenciamento juntamente com o repositório de atualizações, mas você pode definir que uma máquina é também outro repositório. No caso de uma rede muito grande, você queira dividir essa carga, você consegue aí trocar o nome, adicionar mais uma máquina para esse ambiente, ok? Parte de configurações, configurações avançadas aqui. Então, eventos que acontecer, como detecções, verificações do cliente, você remover aí depois de 30 dias ali, ele remove essas informações. Lembra naquele primeiro cliente que tem a configuração ali de desinstalação, precisa ter uma senha. Por padrão, você pode configurar essa senha ou definir aqui mesmo na console e modificar a hora que você quiser. Tá? Configurações de atualização. Então, por padrão, já vem configurado de hora em hora ele buscar atualizações aí de produto e de assinatura, tá? Se você achar que é interessante mudar esse valor, esse tempo, né? Eu quero que seja uma vez por dia, eu quero que seja mensal, um pouquinho complicado, mas enfim, você define aí que de hora em hora ele faz essa verificação, tá? Se houver alguma necessidade de reiniciar a máquina, né, ele te dá um alerta, né, ele informa que a máquina precisa ser reiniciada, ou você tem a opção de, se há necessidade de reiniciar a máquina, você define um dia específico para isso, enfim, caso de servidores, você consegue fazer esta configuração em relação ao produto. Sempre quando tem alguma modificação de produto, possivelmente precise reiniciar a máquina. Para atualização de vacinas, você tem também na mesma estrutura a hora, dia e mês. E se houver proxy na rede, você já pode configurar esta atualização, ok? Eu preciso sair para a internet, eu vou definir o usuário X, crio o usuário atualização antivírus, por exemplo, e coloco as credenciais e configurações do proxy, tá? Juntamente com o local de atualização, né, você pode definir vários locais de atualização, tá? Como eu disse para vocês, só tem um, inicialmente, que é o servidor, mas você pode criar outros repositórios de atualização, até mesmo o próprio site da Bitdefender, caso a máquina não esteja na rede local e precise atualizar de vacinas, você consegue inserir o próprio endereço da Bitdefender, que é update.bitdefender.com, e ele vai utilizar as credenciais para esse tipo de atualização. Modo de antivírus, ele trabalha no modo on-axis, sempre ativo, tá? Isso
provavelmente o Windows, Mac e Linux está sempre ativo, então num padrão normal, né, não muito agressivo, você não pode ter muito falso positivo e nem muito leve, né, senão ele pode deixar passar algumas coisas. Então você tem algumas recomendações para utilizar no ambiente aqui de antivírus. Então, usando o modo normal, você está bem seguro em relação àquilo que é detectado no mercado, tá? O modo on demand, o que significa o modo on demand? Que é sob demanda, você criar tarefas agendadas aí de escaneamento. Então você pode criar escaneamentos, sendo eles rápidos, que seriam somente num disco, somente num diretório, ou o full, você criar um escaneamento aí para todo o disco do computador, definindo locais, criando exclusões, né? Eu tenho o meu ambiente ali do meu RP, do meu banco de dados que eu não quero que ele faça esse escaneamento. Então você pode definir também locais de exclusões de análise do antivírus, tá? Isso para a verificação agendada e também no modo ativo, né? No próprio modo on-axis, você pode definir exclusões aí que o antivírus não detecte, tá? Por padrão, vocês já estão marcado aí o Run the Task with Low Priority. Então, ele executa essa verificação em baixa prioridade, deixando sempre o sistema operacional trabalhar e evitando lentificar a máquina, autoprocessamento. Então, por padrão, você já consegue definir isso. Ok? Você consegue definir os dispositivos, né, que você vai fazer escaneamento, CD, USB, locais na rede, se você achar que é interessante, e também definir que não escaneie arquivo com muito grande, por exemplo, um arquivo de 1 giga, enfim, que ele vai perder tempo escaneando esse arquivo, você pode ter essas definições, tá? A parte das exclusões são aqui, né, que eu falei para vocês, no modo on-axis, que é sempre ativo da solução, você coloca aqui, você tem a opção de customizar isso baseado em arquivos, pastas, extensões ou processos. Você pode definir o caminho específico, um processo aí você vai definir o módulo também, né? Se é sempre on-axis quando ele está sempre ativo, ou no modo IDS ali na parte de firewall. Então você tem diversas verificações para que um determinado processo, arquivo, pasta ou diretório não seja escaneado por algum motivo. Você pode definir isso também. Parte de quarentena, tá? Só lembrando a vocês que tudo aquilo que for modificado, embaixo tem um botão de save, é necessário clicar para validar as configurações, ok? Para qualquer configuração que é feita no console, você tem, a partir que você muda essa configuração, você tem que salvar ali abaixo, tá? Parte de quarentena, o padrão mesmo, ele mantém aí o arquivo 30 dias, a partir disso aí ele exclui esse arquivo, ele envia para o Labs da Bitdefender, caso o arquivo é quarentenado por uma detecção, comportamento, ele envia para que uma vacina seja gerada o quanto antes, o mais rápido possível, tá? Falando de Firewall, você tem algumas opções aqui dentro do Firewall, né? Você tem IDS dentro do ambiente, né? Então, toda a parte de detecção aí do sistema você consegue fazer também, tá? Ele tem alguns bloqueios, algumas verificações no firewall aí, bloqueio de port scan, permitir Internet Connection Sharing, compartilhamento ali, monitoramento de rede Wi-Fi, você tem algumas configurações específicas de firewall e definições aí bem claras aí, se você quiser criar uma regra de firewall como baseado por sua rede local, ou sua rede de trabalho, ou caso uma rede pública, uma rede desconhecida, você consegue definir algumas regras dentro do seu ambiente. Então, você tem algumas configurações que você cria as regras de firewall, tá? Mais abaixo você tem toda a parte de definição de pacotes, tá? Então você tem aquela configuração de uma regra de aplicação, para quem que vai se aplicar. Lembra que anteriormente você tem as opções ali, home, office, uma rede virtual, uma rede desconhecida, você tem alguns filtros que você pode definir conforme a rede. Então, notebook, por exemplo,
quando ele está dentro da sua rede local, ele tem um filtro um pouco mais trabalhado, e numa rede, um aeroporto, alguma coisa do gênero, você deixa ele um pouquinho mais leve, mas mantendo sempre a proteção de firewall para o ambiente, ok? Content Control, que seria toda a parte de o a mais ali do antivírus, né? Então todo endpoint ele tem sua parte de antivírus e firewall, e os diferenciais são aqui. Então, toda a parte de filtro de conteúdo e verificação, aqui na parte do antivírus ele faz todo o escaneamento do SSL, ele verifica navegações, se o site, o Search Advisor, né, que ele uma busca ali, ele define alertas ali para aquela busca, se é uma busca confiável, ele retorna essas configurações, essas informações para vocês, tá? Você tem a proteção de escanear, no caso, a parte da internet, né? Ele faz aqui o escaneamento HTTP, então todo site que você acessa, ele verifica, né, se tem alguma coisa. Você tem também escaneamento para e-mail, né, entrada e saída de e-mails. Você consegue aí trabalhar o módulo anti-spam dentro do seu ambiente, tá? Já integrado com a solução, tá? Você tem toda a parte de filtro web, diferente do que eu falei anteriormente. Então ali é você proteção para navegação, e aqui você tem controle web. O que seria esse controle web? Eu consigo definir categorias que podem ser acessadas ou não. Então, dentro das minhas categorias aqui, o que eu tenho de categoria? Tenho aqui sites como redes sociais, shopping online, sites de jogos, conteúdo adulto, enfim, você tem tudo que é como categoria que você permite, bloqueia ou não. Você tem essas opções, né? Permitir ou bloquear, tá? Ou você tem exclusões para endereços específicos. Então, por exemplo, eu quero bloquear, eu quero liberar todas as redes sociais, exceto uma rede X aí que você acha que não é interessante. Eu quero bloquear todos os sites de notícias, exceto o UOL. Você consegue fazer isso. Então, poderia colocar o site da UOL aqui, se eu bloqueei lá na categoria, mas liberar somente o acesso ao UOL. Globo, Terra, IG, você faz o bloqueio. Você pode criar essa lista aqui e validar para o seu ambiente. Tem outras proteções aqui também voltada para a web, o anti-phishing, né, que seria aqueles links que você recebe por e-mail, que eles te direcionam para sites maliciosos aí. Então você tem essa proteção dentro da web, né? Ela atua no e-mail, mas ela te direciona ali para um link web que você consegue proteger, tá? Então você tem toda essa proteção dentro do ambiente, ok? Você tem o Data Protection também, tá? Que é a proteção de dados aí que você consegue fazer. O que seria essa proteção de dados? É um DLP que você tem o controle, tá? Como que funciona esse DLP? Eu vou criar uma regra aqui para mostrar para vocês. Então, você define um nome qualquer aqui de DLP, tá? DLP seria, tá? Data Loss Prevention, que seria prevenção contra a perda de dados, tá? Aí você vai definir qual que seria o tipo de dados que você quer proteger, tá? Por exemplo, Bank Account Number, número de conta, cartão de crédito, e-mail, nome, senhas, enfim, você tem algumas regras criadas dentro do ambiente aqui, como por exemplo, Bank Account, você tem uma string, né? Ele te define algumas combinações, né? Então, que você consegue que o software entende que isso é referente a um cartão de banco. Então, uma coisa mais prática, vamos pegar aqui e-mail. Vamos dizer que por algum motivo, se tiver essa informação dentro de um escaneamento HTTP ou num protocolo SMTP, que é no caso de envio de e-mail, como arroba, um domínio X, você pode colocar isso com uma string. Se ele detectar essa string dentro do ambiente, ele faz o bloqueio, tá? Então, dentro do e-mail, sendo ele num HTTP, num webmail ou num cliente de e-mail, ele consegue validar essas informações. Número de cartão de crédito, a empresa, por algum motivo, tem o cartão de crédito, isso fica disponível aí para alguém,
e essas informações não podem ser passadas por e-mail, você consegue colocar string aqui como o número do cartão ou alguns dados que contenham no cartão e ele evita esse tipo de saída, ok? Pode definir todas essas configurações para a rede toda e definir exceções para o financeiro, contas a pagar. Você tem essas opções de Data Protection, que é o contra vazamento de informações, ok? A parte de Application Control, que seria o controle de aplicativos, tá? Como que funciona o controle de aplicativos? Você tem todo o controle se essa aplicação ela pode ser utilizada ou não. Como que você trabalha com essa aplicação? Pelo local. Então, por exemplo, eu quero bloquear o Internet Explorer. Eu coloco o local que fica o Internet Explorer, tá? E a partir dali, o caminho específico, esse arquivo ele não pode ser executado. Se por algum motivo ele for alterado o caminho, ele com certeza vai conseguir ser utilizado. Então, ele trabalha na localização, não por hash ainda por enquanto, tá? Mas você tem essa detecção de controle de aplicativo também. Tá? Essa é a parte de configuração de política, tá? Feito toda essa configuração que você definiu aí no seu ambiente, vou dar um save aqui, eu não mudei nada, mas é criado aí nessas policies aí que você foi gerado a teste 2. Então, dentro... Opa, caiu aqui minha sessão. Deixa eu logar novamente. Então, depois que você passou por todos os campos de configurações ali do seu ambiente, definiu o pacote específico, tá? Você pode ter pacotes padrões para a empresa, ou, por exemplo, vou criar uma política específica para o financeiro, o comercial, o administrativo. Então, você pode ter diversos pacotes e aplicar para o ambiente, ok? Tem a parte de reports, que você consegue gerar os relatórios dentro do ambiente, tá? Então, você tem os tipos de relatórios aqui, relatórios de status de atualização, se tiver algum malware ativo, top 10 infectados, você tem essas opções aqui que você consegue visualizar. Não somente para computadores, mas também como para devices, tá? Deixa eu só voltar na parte de políticas lá, para dar uma passadinha na política de mobiles, que é o que você tem também no ambiente a partir do módulo Advanced, tá? Vou criar uma política aqui, tá? Então, o que eu tenho dentro do meu ambiente de mobile? Vamos lá. Na parte de segurança para Android, então, ele vai escanear todo o aplicativo que é instalado, então, aí já entra na parte de antivírus, então ele faz essa verificação antivírus somente para Android, tá? Ele escaneia também os cartões de memória, quando ele é conectado no USB, toda a parte de segurança na parte de web também, então ele bloqueia páginas que sejam phishing, conteúdos que tenham malware, páginas que fazem escaneamentos e levantam informações para detectar dados ali do dispositivo para possivelmente utilizar um banco, utilizar uma cartão de crédito, enfim, senhas dentro do seu ambiente, tá? E na parte de iOS você tem somente a parte de permitir o rotear o jailbreak, ter aquelas técnicas de desbloqueio aí, né, do próprio iOS no formato que, digamos, você pode definir da seguinte forma: se você não marcar essa opção, você não permite o jailbreak lá, aquela opção que você faz as configurações, você roteia o aparelho ali, tem acesso a diversas informações dentro do ambiente, e se você não deixar isso marcado, você tem algumas opções. Se a pessoa fizer isso aí, fugir daquilo que é as configurações dentro do ambiente aí que você definiu para a empresa, qual que vai ser a ação para isso? A solução do Bitdefender ele define isso como compliance. Então, se o aparelho por algum motivo fugiu daquilo que foi configurado, o que eu faço? Eu
bloqueio o aparelho, eu faço um wipe, né? O wipe ele volta às configurações de fábrica, enfim, você tem algumas configurações aqui que você pode definir dentro do ambiente, as ações que devem ser tornadas quando não está em compliance este aparelho, tá? Então você tem algumas políticas de senha que você pode definir também para o ambiente, deixar mais complexo, um pouco mais agressivo aí, forçar que o usuário tenha uma senha mais complexa para não ficar um 2 3 4. Você pode configurar isso também, definindo aí para o usuário algumas níveis de senhas que você acha que é interessante para que o aparelho mantenha seguro. A parte dos profiles, onde você define todas as configurações voltadas para a rede e acesso à internet. O que seria isso, por exemplo? Eu já posso configurar dentro do próprio dispositivo a senha, o Wi-Fi da empresa, por exemplo. Vou definir aqui que o Wi-Fi da empresa chama, vou dar um exemplo, TotalWare. Tá? Já coloco qual que é a segurança, já coloco qual que é a senha do Wi-Fi. Então, automaticamente, ele chegar na empresa, ele tiver com o Wi-Fi disponível, ele verifica, já autentica, não precisa que o usuário vá lá, defina a senha. Então, não precisa nem passar a senha do Wi-Fi para o celular dele para ele ficar compartilhando, passando para outras pessoas. Você já pode configurar tudo isso, tá? Já tem algumas informações aqui referente à rede Wi-Fi. Se tiver algum proxy, você já pode definir tudo isso e expandir para os aparelhos, tá? No caso de VPN, somente para Android, por enquanto, você já consegue também, desculpa, para iOS, você consegue já definir essa parte de VPN, as credenciais, o formato, como que é feita essa conexão VPN, se é, no caso só IPsec, IP do servidor, usuário, senha, enfim. Você consegue definir isso e já deixar configurado no próprio dispositivo. Web Access você também tem alguns controles aqui dentro do Android, também para o iOS, né, que é a parte de definições aqui, o whitelist, blacklist, você consegue configurar para o dispositivo. Então ele trabalha somente no whitelist, blacklist, ele não tem categorias ainda para os smartphones, né? Então os dispositivos, aquela estrutura de categoria e filtro web somente para Linux, Mac e Windows. Você tem aquela granularidade, trabalhar com categorias whitelist, blacklist. Dentro do iOS você tem um controle ali também para o ambiente, né? Você pode definir algumas configurações ali. Então, o que você pode fazer? Bloquear, permitir o Safari, enfim, tem algumas proteções específicas para o ambiente web. Hoje, devido até mesmo à segurança, à complexidade ali, você tem mais funções ali para o ambiente Android, né? O iOS é um pouco mais fechado, você não tem muita as opções, mas vem evoluindo bastante o produto, tá? Então você consegue fazer isso sim. Tá? Você tem aqui a parte de contas, né? Que você quer, se você precisar gerar logs, ver o que foi feito, o que foi criado dentro daquele usuário, login, enfim, você consegue tirar ali informações quanto para aquele mobile ou computador, né? Se você quiser, por exemplo, o usuário X, ele utiliza a regra tal, foi bloqueado, permitido, você tem algumas configurações dentro do Data Control Center que você consegue, não digo que monitorar, mas fazer uma auditoria ali em relação àquilo que foi para aquele usuário, tá? Tem toda a parte de update, né? Então, quando surgem novas atualizações aqui, você tem a disponibilidade aqui. Então, eu tenho algumas atualizações disponíveis aqui, eu não consegui baixar todas, né? Essa última semana aí a Bitdefender teve algumas novidades quanto ao produto, né? Que é proteção aí para Linux, para tudo isso. Então, você tem todas essas configurações, você consegue acompanhar aqui o seu produto, tá? Então, para fazer a atualização, seria só selecionar todas esses pacotes disponíveis aqui e clicar em Update Now, tá?
Ele tem um changelog aqui de o que mudou, né? O que muda aqui para essas novas versões, o que veio de diferente, enfim. Você tem algumas detecções para o ambiente, tá? Eu falei para vocês de device control, tá? O device control aqui, deixa eu só mostrar para vocês, eu acredito que ele já está incluso nessa nova versão, tá? Então, pro Cloud, a última versão do Cloud, ele já tem o device control aqui, tá? Vou até acessar para vocês aqui, para que vocês possam ver. A diferença, né? Um pouquinho algumas coisas que mudam no produto, tá? Esse é um produto on-premise que eu tenho no ambiente virtualizado e também temos um ambiente licenciamento cloud aqui, tá? Então, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui. Tem algumas diferenças, as soluções elas estão se deixando no mesmo nível, tanto o cloud quanto o ambiente on-premise, até por a pessoa ter a mesma opção de produto e a mesma feature dentro do produto, mas somente mudando o ambiente. Se eu quero isso dentro de casa, se eu quero isso na nuvem, tá? Então, só para mostrar aqui para vocês, dentro das políticas aqui, eu tenho os testes aqui, uma outra política, que a gente já temos até algumas máquinas cloud aqui, e tem a parte de device control, que é o controle de dispositivos, tá? Então, por exemplo, para Bluetooth, o que eu tenho como permissão? Eu posso utilizar esse Bluetooth, sim ou não, ou alguma coisa customizada? O que seria esse customizado? Então, o Bluetooth, se ele chegar por USB, pode. Se é um Bluetooth integrado já na própria máquina, não pode usar. Então, você tem essas permissões aqui para esses tipos de dispositivo. Ele trabalha na camada de dispositivo e não da porta USB, tá? Podem ficar preocupados, não vai bloquear teclado, essas coisas. Ele tem diversas detecções aqui para drive externo, enfim, você tem adaptadores de rede, impressora, Windows Portable, fita de drive de fita ali para, no caso, servidores ali que fazem backup, ou até máquinas que têm essas funções aí, você pode definir tudo isso, tá? Então, aqui no caso, pendrive, por exemplo, aqui, se você quer bloquear, permitir, você tem permite, bloqueia somente leitura ou customizado, você tem algumas opções aqui dentro do custom, né? Então, você consegue trabalhar dentro do seu ambiente. Então, cartão SD pode? Pode. USB? Posso utilizar o próprio pendrive? Não. Então, você tem esses diferenciais aqui no produto, né? Então, falando de cloud e on-premises, você tem essa especificação, tá? Como que você dispara essa instalação, né? Deve estar se perguntando, tá bom, Vinícius, criei tudo isso, e aí, como que eu faço a instalação nos computadores? Como que eu gerencio? Tá? Então, a parte aqui de network, que é onde você tem aqui os pacotes e as tarefas, você pode criar os seus grupos aqui, como por exemplo, financeiro, TI, posso criar aqui dentro de outros grupos aqui, enfim, uma filial, a matriz, e você definir estes perfis para o seu ambiente. Então, criei aqui um new group. Se você entrar nele aqui, ele não tem nada, né? Não tem nenhuma tarefa aqui. Aqui parte de instalação de clientes, né? Eu posso já definir todas as configurações aqui do meu ambiente, né? Se vai ser uma instalação formato remoto, agendado, enfim, você tem algumas configurações voltadas para esse ambiente, tá? Só voltando mais um pouquinho aqui, você tem também a possibilidade de gerar esses pacotes aqui, tá? Então, aqui em Package, tá? Onde você vai fazer a instalação, você faz pode baixar o pacote, fazer o download dele, né, no caso, né?
você clicando e fazendo a instalação local. Você clica em download aqui, você tem aqui os pacotes aqui disponíveis para Mac, Windows 32 ou x86. Eu não fiz atualização ainda da versão que disponibiliza para Linux, está pendente lá, os pacotes são um pouquinho grandes, eu não deu tempo de fazer de todos, tá? Mas só voltando aqui nas tarefas, tá? Que é na parte da instalação. Dentro dos grupos aqui, se você selecionar o grupo aqui, você tem essas opções. Dentro do grupo você aplica uma política para esse grupo, tá? Então, por exemplo, no meu grupo financeiro, eu criei a política financeira, eu posso definir a política para dentro desse ambiente. Eu tenho a política teste, eu vou aplicar a política teste para esse grupo, tá? Você tem essas opções dentro do ambiente, tá? Deixa eu só pegar aqui um outro exemplo aqui da mesma forma você aplica isso para o seu ambiente, tá? Mobile também, se você tiver um grupo de mobile e quiser. O mobile, no caso, você aplica por usuário, tá? As máquinas aqui dentro as aplicações de políticas para proteção endpoint é para IPs, para máquinas, né? E para dispositivo móvel ele vai tratar na camada de usuário. Então, você aplica aquela regra para aquele dispositivo e define um nome para ele, um usuário para aquele dispositivo. Ok? Voltando aqui para o licenciamento, né? Eu tenho alguns licenciamentos aqui, ele já foi renovada a nossa licença aqui, então ele está como expirada aqui, mas já foi pedido para eles essa renovação de teste para nós, mas eu tenho a licença completa para computadores e mobiles, ok? Forma de instalação, como eu tinha falado para vocês. Então é possível você também fazer o download deste pacote, disparar ele via AD, você consegue fazer isso também, tá? Pegar esse pacote, gerar uma GPO e fazer essa instalação em modo silencioso, através de alguma GPO, você consegue definir essas configurações, fazer a instalação local também, ok? Pessoal, o chat está disponível para perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar que eu auxilio vocês. Ou alguma dúvida quanto ao produto. Se tem alguma dúvida, pode colocar no chat, sem problema, tá? Legal, acho que o pessoal ficou claro aí o produto, tá? Pessoal, agradeço o tempo de vocês aí disponibilizado para conhecer esse produto da Total. Total tem outros produtos aí também. Neste mês de julho teremos outras apresentações, outros webinars de soluções aí que comercializamos, tá? A pessoa que te convidou, o nosso comercial que entrou em contato com você, ou até mesmo a Andrea, vai estar te enviando novos convites, vocês conseguem acompanhar isso aí com eles, tá? Vou estar disponibilizando essa gravação, essa apresentação, está disponibilizando essa apresentação através de link no YouTube, vocês podem acessar, assistir, passar para alguém, caso tenha interesse, passar para o gestor, enfim. Essa apresentação vai estar disponíveis para vocês, ok? Agradeço, tenham um bom dia e qualquer dúvida entre em contato conosco.
Obrigado.